Queridos, hoje a mensagem, ele tem a ver um pouquinho com aquilo que eu tenho pensado sobre aquilo que nós vamos fazer aqui na nossa igreja. Um trabalho onde nós queremos romper os muros, os portões da nossa comunidade, para poder alcançar os nossos vizinhos. E a gente tem conversado bastante sobre isso, ali, né, eu e o Sérgio, muitas vezes, ali falando sobre todo aquele trabalho que a gente vai fazer, né, aqui de interação com artes marciais, para o pessoal de fora, para se aproximar, para estabelecer relacionamentos. E aí, pensando nisso, eu falei assim, olha, isso está tão permeando o meu coração, porque a gente fica pensando em como que a igreja vai atuar neste trabalho como um canal de bênção para aqueles que estão aqui, às vezes para aprender artes marciais, no início, mas a gente quer aprender um pouquinho mais e abrir mais espaços aqui, mas como vai fazer a ponte? E para isso, eu comecei a rever algumas coisas e um texto muito interessante me chamou a atenção. E aí eu falei assim, não, eu quero compartilhar isso com a igreja, porque uma grande verdade é que nós temos uma missão. E essa missão, ela é nossa. Não é de um missionário X ou Y, não, nós. E aí eu vim para este texto tão maravilhoso e para essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que tem muito a falar com a nossa igreja também hoje aqui. Então, o tema da mensagem é do chamado à missão. E ela parte de uma reflexão, a partir do discipulado de Jesus. Algo que ele fez com seus discípulos quando ele chamou. E a igreja de Cristo, às vezes, parece que ela se fecha para si mesma. E a igreja, ela não existe para si mesma. Desde o chamado feito por Jesus aos primeiros discípulos, a identidade da igreja, ela está ligada à sua missão. E a igreja que não olha para a sua missão, ela se fecha. Assim como o Pai enviou o Filho, a palavra de Deus diz, eu também vos envio. Isso lá em João, capítulo 20, verso 21. O chamado que recebemos não é apenas para reunir, e às vezes a gente até parece isso quando a gente se reúne aqui, não é mesmo? Mas para enviar. Não apenas para acolher, mas também para alcançar. Ser relevante não é ser religioso, mas demonstrar a mensagem do Evangelho, essa mensagem que é capaz de transformar vidas, famílias, comunidades. Quando a igreja assume a sua vocação missionária, ela deixa de ser um refúgio para poucos e passa a se tornar um farol para muitos. Pensando sobre isso, refletindo sobre o discipulado de Jesus, tem um texto muito marcante, que é o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, e eu gostaria que vocês abrissem aí as Bíblias de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19. Mateus, capítulo 4, verso 19, que diz assim, então Jesus lhe disse, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Siga-me, e eu os farei pescadores de homem. Então, o primeiro ponto aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o chamado. Siga-me. No início do seu ministério, Jesus, ele começa com um simples, mas poderoso convite. Esse convite, siga-me, este chamado, ele é atemporal. E a gente tem que perceber isso. Porque até hoje, esse chamado é um chamado para todos nós. Esse chamado não era apenas para aprender uma nova religião.
Esse chamado não era para aprender ou adquirir uma filosofia meramente humana. É para responder o chamado de Jesus, que significava corrigir a nossa visão. É como o óculos, né? Às vezes a gente não consegue enxergar, eu pelo menos eu não consigo ver o rosto, se eu tiro o meu óculos das pessoas. E quando eu coloco, parece que, olha, aconteceu alguma coisa aqui que eu estou conseguindo enxergar. Era como se fosse corrigir a visão, mais do que a minha própria vida, mas de quem Deus é. Se trata de um convite para reconhecer a Deus como Ele é, santo, na pessoa de Jesus. Este convite, ele vai ainda além. Ele reorienta os nossos desejos e as nossas prioridades. Tudo muda. Tudo muda. Segue-me. Era um convite para estar com Jesus. Jesus, lá em Marcos capítulo 3, verso 14, diz: Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele. Agora, esse com Ele era para caminhar com Ele, ver o que Ele via, ouvir o que Ele ouvia, e, sobretudo, ser transformado por quem Ele era. Jesus não exigiu que os seus discípulos estivessem prontos, apenas que estivessem disponíveis. Jesus não exigiu que os seus discípulos estivessem prontos, apenas que estivessem disponíveis. Disponíveis para quê? Disponíveis para este lugar de cuidado, este lugar de comunhão, este lugar de partilha, mas também de missão. Isso, de missão. Jesus os chamou do cotidiano. Lembra? Eram pescadores, cobradores de impostos, zelotes, para uma jornada transformadora de ensino, mas também de correção. De cura, mas também de confronto. Um lugar de amor, mas também de revelação. Os discípulos estavam ali como sendo discipulados, porque Jesus, ele propunha o quê? Não era um curso de duração determinada, em que ao término dela você receberia um diploma. Não. Mas uma vida que era moldada na convivência com o Cristo. Isso faz sentido para você? Teologicamente, esse chamado é um ato de graça soberana, algo que por nós é inalcançável. Mas Deus, por meio do seu amor, nos deu esse privilégio. O mesmo privilégio que Deus deu quando chamou Abraão, lembra? Para sair da terra de Ur. Ele chama cada um de nós pela palavra e pelo Espírito, para que uma vida transformada pelo Evangelho seja uma vida de graça, na graça, em conformidade com Cristo ressurreto. Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Não estou falando de religião, irmãos, muito menos de relativismo, aquilo que nós aprendemos no domingo passado com o pastor Júnior. Estou falando do poder do Evangelho. E ainda mais, o poder do Espírito Santo de Deus.
que é Deus, e que está em nós, e que age através de nós. Mas para isso há um processo. O ponto 2. A palavra de Deus diz: aprendam de mim. Isso, lá em Mateus capítulo 11, verso 29. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. No caminho do discipulado de Jesus, não apenas chamava os seus discípulos para aprender. O próprio Cristo ensinava. Mas a sua pedagogia, diferente da religião, era que a sua pedagogia era viva, encarnada, era a palavra encarnada. Ele não dava somente lições, porque ele era a lição. Ele era a lição. O discipulado de Jesus, ele acontece no campo da relação. Da relação. Era integral, o homem todo. Era experiencial. Seu ensinamento foi revolucionário, porque Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Mais do que orar por si, orar pelo próximo. A amar. E ir além, a não amar aqueles que estavam próximos, aquele que da própria família, não, é amar o seu inimigo. Olha isso, olha a implicação disso. A perdoar. A perdoar. Servindo com humildade. A entender as Escrituras. A ter fé, a agir com compaixão e carregar a cruz. Olha as implicações. O evangelho que proclamamos dá recursos para crescer no sofrimento. Olha isso. Não nos quebra como fatalismo, nem nega a dor como otimismo ingênuo. O evangelho que proclamamos, ele ressignifica a dor à luz da cruz e mais, da ressurreição, porque ele venceu a morte. Em termos teológicos, esse processo é de santificação progressiva. Os discípulos não foram imediatamente maduros. Não foram imediatamente maduros. Pedro negou. Tomé não duvidou? Tiago e João não buscavam posição? Mas Jesus não desistiu de nenhum deles. Os acolheu em sua fragilidade. Porque Cristo enxerga em nós. Preste atenção. Cristo enxerga em nós aquilo que ainda não enxergamos. Aquilo que não conseguimos perceber. Um exemplo, os nossos dons e talentos. Experiências, virtudes, valores, saberes. Nas suas mãos, nas mãos de Deus, são transformados em instrumento de vida, mas também de graça. O chamado de Jesus não rompe com a nossa identidade, mas redime. Não destrói a nossa história, mas ressignifica. Jesus não desiste de nenhum dos seus discípulos. Os acolhe em sua fragilidade, com graça e perdão. Ele os tratou como obra em construção, sabe? Quando você vai construir uma casa, você começa a colocar o tijolinho, você não vê o que é, mas Cristo ele já vê a casa pronta.
Às vezes as coisas acontecem no ramo da nossa vida e a gente fala, o que está acontecendo? A gente não consegue compreender, ok. A nossa visão é pequena? Sim. Nós não entendemos? Sim. Porque nós somos limitados, irmãos. Mas o Cristo que está à frente, direcionando aquele que nós entregamos a nossa vida de fato, estiver além do que os nossos olhos podem alcançar. Ele nos vê como uma obra em construção, como vasos sendo moldados pelo oleiro. Lembra de Jeremias? Olha que palavra. Jeremias capítulo 18, verso 6. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Essa palavra faz sentido para você? Porque Jesus não exigiu que os seus discípulos estivessem prontos, apenas que eles estivessem disponíveis. Ponto 3. A despedida foi marcada por uma declaração incrível. Porque nesse processo de caminhada de Jesus, de Jesus estar com os seus discípulos, de eles verem o agir de Deus, de comer com Ele, de ver Jesus cansado e dormindo. João capítulo 15, verso 15 diz assim: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Antes da cruz, Jesus cela um momento profundo de intimidade com seus discípulos, e Ele os chama de amigos. Isso marca uma mudança na relação entre eles. Uma relação agora marcada na amizade, selada na amizade. E isso acontece na intimidade. Por quê? Ele diz, o servo apenas obedece, mas o amigo compartilha o quê? O coração. O coração. Jesus compartilhou os segredos do reino, não foi? Não revelou o Pai e demonstrou o seu amor, um amor maior do que eles jamais haviam conhecido. E João fala isso lá em João capítulo 15, verso 13, onde ele diz que o amor, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Há limite para isso, gente? Eles não eram mais apenas seguidores, eram homens, amigos, nas mãos do oleiro, sendo preparados para continuar a missão. Jesus era por eles. Na sua caminhada, Ele fazia com que isso se concretizasse em sua vida. Jesus, Ele sopra sobre eles, conforme João capítulo 20, 22. E após a ressurreição, a conversa era comissionando a esses discípulos a continuar aquilo que Ele tinha como missão. E o que era? Proclamar o Evangelho. Este Evangelho que liberta, esse Evangelho que dá sentido à vida. Que dá sentido à vida. E diz assim em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí o ponto 4. A missão. Lembra do ID? Mateus
28:19, ide, o imperativo, demonstra que a última palavra de Jesus é missional. Só a vida na igreja, essa igreja entende isso. E ela se movimenta, ela não aguenta ficar parada. Ela quer romper as barreiras, ela quer estabelecer relacionamento. Ela quer estabelecer relacionamento, porque ela sabe que mais do que falar, o Evangelho é vivo, é encarnado. As pessoas precisam conhecer o Evangelho através de você. Repare que os discípulos não determinam só quando eu estiver pronto, eu vou estar lá. Não. Cristo chega até eles e fala, olha, vão, ide. Prega o Evangelho, proclama o Evangelho até os seus confins. Por isso, às vezes nós chegamos a pensar, como que nós podemos fazer isso? Um exemplo, nós estamos num movimento aqui, num movimento de abrir a porta da nossa casa para que outras pessoas venham conhecer a Cristo. Eu estou falando de reuniões de pequenos grupos. Você já pensou em permitir que a sua casa seja transformado em um ponto da proclamação do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Porque quando nós começamos ali ter um momento em comum com a nossa família e abrir porta para amigos e pessoas vizinhas que não conhecem a palavra, e ela começa a ter essa relação com a palavra, gente, ela vê mais do que aquilo que ela ouviu. Ela começa a ouvir porque ela começa a ver na prática as atitudes e começa a ver, peraí, como pode uma pessoa que não me conhece me tratar assim? Como pode uma pessoa olhar com compaixão que eu nunca tive? Eu lembro de um amigo. Aquelas situações que você nunca espera, né? Eu lembro de um amigo que falou para mim, cara, meu pai nunca me abraçou. Mas o teu abraço foi além do que eu podia imaginar. Vocês entendem isso? Vida na vida? O Evangelho, ele não quer transformar o seu comportamento. Ele quer transformar a sua mente. O Evangelho, ele não quer falar de amor. Ele quer que você ame. Porque ele anuncia um Deus, um soberano Deus, todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que decidiu, na Trindade, se revelar como criatura, se humilhando. Olha isso. A exemplo daqueles que foram chamados, ensinados, transformados, seguiam transformando o mundo, agora são enviados para reproduzirem o que receberam.
A teologia do discipulado culmina na missão trinária. O Pai envia o Filho envia os discípulos, e o Espírito Santo capacita os passos. Não somos deixados órfãos, mas enviados como amigos de Deus, cheios do Espírito Santo, para transformar o mundo. Tem como a gente se esconder atrás dos nossos limites e falar, não, eu não posso, se o Espírito capacita? Lembre-se, Jesus não exigiu que os seus discípulos estivessem prontos, apenas que estivessem disponíveis. É na relação que as pessoas deixam o Evangelho se encarnar. Eu estou falando de vida na vida, gente. À medida em que a relação acontece, essa proximidade possibilita que os outros vejam o processo restaurador e transformador do Espírito Santo em você, na sua vida. No dia que você chora, no dia que você sente dor, no dia que você fala, eu não sei o que vai acontecer. Mas naquele mesmo instante, você sabe a quem você entregou a sua vida. E por isso, o Espírito em você te tranquiliza, como uma mão, dizendo, eu estou aqui. Calma, eu estou aqui. Eu não vou te deixar só. Por isso eu quero concluir a mensagem falando que você foi chamado para ser mais. Ser mais. Se você pensa que peraí, eu não posso chegar mais porque eu sou limitado aqui, eu falo para você, olha, Deus vê mais, além do que você pode ver. Você pode mais. Você pode ser mais do que servo no reino de Deus. Você pode ser amigo. Porque é este relacionamento que Ele deseja ter com você. Do discipulado para a missão. Na condição de amigo de Deus, somos comissionados para proclamar o Evangelho que liberta, que cura, que transforma. Entenda, você está sendo moldado, não para acumular conhecimento, mas para proclamar o Evangelho da graça. E lembre-se, sempre, Jesus não exige, e não exigiu dos seus discípulos, e não exige de você hoje, que vocês estejam prontos, apenas disponíveis. Ser discípulo é seguir Jesus, até se tornar amigo. A ser amigo, assumindo esse compromisso, a missão, entregando o Evangelho, aonde o Evangelho ainda não libertou aquele que está cativo. Então não saia sem refletir sobre a sua missão, porque a missão é sua, é minha, é nossa. Amém? Deus abençoe.